informações, explicar para o nosso ouvinte o momento, né, em que estamos aí com essas questões econômicas afloradas, muito por conta da peça orçamentária do Brasil de 2021, assunto que tratamos agora há pouco, direto de Brasília, com o jornalista Cláudio Humberto aqui no Jornal Gente. Jason, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, tudo bem com você? Uma boa sexta-feira santa para você. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Começar falando então dessa questão do orçamento, né? De alguma forma aí isso tem reflexo nas decisões que estão sendo tomadas, na expectativa que se tem para investimentos no Brasil. Realmente tivemos aí um problema de comunicação. Qual que é a leitura que pode ser feita dessa peça orçamentária que ainda está em discussão e não sabemos como vai ficar, né, Jason? Comunicação em si não foi problema não, nós sabemos muito bem o que foi colocado ali. Acho que o maior problema é que existe uma conta a ser paga por parte do Executivo em termos de apoio político, só que a conta ficou cara demais. E a gente pode ver o reflexo disso da maneira como foi feito o orçamento, um excesso de emendas, especialmente emendas relacionadas ao próprio relator do orçamento. Você tem ali, vamos dizer assim, empurrando com a barriga uma série de despesas obrigatórias, o que seria considerado, podemos usar o termo muito recente da história brasileira, uma pedalada, porque são literalmente despesas obrigatórias e faz com que o governo tenha que remanejar o que nós chamamos ali de despesas discricionárias, ou seja, tudo aquilo que já não está carimbado no orçamento, que é o que sobrou, tal dos 5%, precisa ser remanejado pelo Executivo de alguma maneira para tentar encaixar esse orçamento que é uma peça de ficção, praticamente. Porque da maneira como foi feito, infelizmente não funciona. A conta é relativamente simples. É mais ou menos a gente está com conta em casa de aluguel, de luz, de telefone e fazer um orçamento falando assim, bom, essas contas aqui eu vou pagar ano que vem. Vou deixar para pagar ano que vem. Não pago esse ano e eu vou continuar pagando o clube, vou continuar pagando o barzinho à noite, continuar pagando... É mais ou menos isso. É um orçamento criativo, Jason? Criativo é uma boa palavra. A gente pode dizer assim, né? Mas a gente costuma chamar de peça de ficção. Agora quem tem que resolver esse imbróglio aí? Como é que fica essa questão aí? Como é que a gente sai dessa, hein? Quem deveria resolver o imbróglio, que provavelmente não vai resolver ou não quer resolver, é o relator. Essa pessoa. Ele vem com a história de que foi feito com a anuência do Ministério da Economia. A gente sabe que não foi assim. O Ministério da Economia tem avisado faz tempo que esse orçamento não vai funcionar da maneira como está aí. Isso está gerando uma insatisfação muito grande, principalmente em Paulo Guedes. E, nesse momento, dado tudo que tem acontecido no governo, Paulo Guedes é um dos poucos sustentáculos que o presidente ainda tem. Se ele perder Paulo Guedes agora, vai ser uma situação muito complicada. Vai ter um reflexo direto nos ativos de mercado financeiro, porque o mercado financeiro, na verdade, ele é um reflexo daquilo que pode acontecer no futuro. Então, se o mercado financeiro vê uma situação fiscal ruim, ele sabe que lá na frente isso vai ter um custo. Esse custo, normalmente, é um custo fiscal, o que significa que o governo, de alguma maneira, precisa se financiar. Para se financiar, ele não tem arrecadação agora. A atividade econômica está contraída por conta do vírus, falta de vacinação, tudo isso que a gente tem observado. Qual que é a solução? A emissão de títulos. Só que aí, para emitir títulos, ele precisa que esses títulos sejam atraentes aos investidores, porque esse título embute uma taxa de risco muito elevada. Como é que ele faz para atrair os investidores com esse título? Ele sobe juros. Estamos conversando com o Jason Vieira. A notícia do dia hoje aí na economia é a renúncia, né, de Hélio Magalhães, José Guimarães Monforte, dos cargos de membros de conselho de administração da companhia. Os dois foram indicados pelo ministro Paulo Guedes aos cargos. A saída de Magalhães, que era o presidente do conselho, né, tem efeito a partir de hoje já, né? E é claro que isso traz mais uma discussão a respeito do futuro aí do Banco do Brasil. O que vai ser feito com o banco? Você tem alguma expectativa para o que acontece a partir de agora? Vamos continuar como está? Vamos colocar panos quentes aí nessa relação do governo com o Banco do Brasil? Ou
vão acelerar na ideia de privatização do banco, hein, Jason? Eu acho que, na verdade, é o contrário. Porque quando se diz que ele saiu por conta de pressões do governo, mas não no sentido de privatizar, é muito mais no sentido de tentar abrir mais agências em algumas localidades, de cessão de crédito, esse tipo de coisa, muito parecido com o que aconteceu, inclusive, no governo Dilma lá atrás, só que como eles tinham um pouco mais de poder sobre esses entes federais, eles conseguiam fazer, a detrimento, obviamente, do resultado dessas empresas. A questão da privatização, eu acho que ela fica, infelizmente, mais longe. É mais ou menos o que aconteceu na Petrobras, quando o Castelo Branco saiu. O Castelo Branco era um indicado de Paulo Guedes, e isso cada vez mais nós observamos como derrotas da equipe econômica. É mais um componente para colocar em dúvida a agenda liberal do governo? A agenda liberal do governo, nós já sabemos que a agenda liberal é do Paulo Guedes, né? Só que o Paulo Guedes precisa de uma confluência política e apoio do executivo para fazer com que essa agenda avance. E aparentemente a demonstração que o executivo tem dado é que ele não está com muita vontade. Então é uma equipe econômica liberal num governo que aparentemente não é tão liberal. E isso está sendo o maior problema no curto prazo. Porque a demanda por uma agenda liberal não é nem... O pessoal fala uma agenda liberal, a gente precisa ser 100% sincero. O Brasil nunca usou liberalismo, nunca teve liberalismo, nunca teve nem nuances de liberalismo. Nós sempre fomos uma economia fechada de intervenção estatal. O que está se tentando fazer agora são reformas no cunho de trazer um pouco mais de liberdade econômica, em especial para o empresariado. E quando a gente fala empresariado, nós não estamos falando dos grandes empresários, nós estamos falando desde o cara lá embaixo, pequenininho, tirar regulações para o cara abrir o seu negócio, abrir o seu restaurantezinho, abrir sua lojinha, coisa parecida. Você tem uma matriz de impostos muito menos perversa para essa pessoa, desde lá de baixo até o cara lá de cima, e que isso tudo faz com que a economia tenha menos travas e consiga andar. Isso que pode se traduzir como uma agenda liberal. Não um besterol que as pessoas às vezes tentam imputar politicamente, como é redução de governo. E agora, a agenda liberal no sentido de governo é a redução do Estado no seu tamanho de burocracia. Então nós temos uma carga burocrática no Estado brasileiro, no judiciário, no executivo, no legislativo, que pesa demais no bolso de todo mundo. E essa é finalmente a tal agenda liberal que nós precisamos realmente levar em diante. E que até agora também não conseguimos avançar. Ô, Esse Jason, é o problema. ontem aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nós conversamos com o Controlador-Geral da União, o ministro Wagner Rosário, né? Que trouxe aqui uma informação nova, diz que eles estão preparando aí a divulgação de um banco de dados, o cruzamento, na verdade, de 2 bancos de dados, né? Dos servidores federais com o das Forças Armadas. Pela primeira vez, vão ser cruzados esses dados para tentar detectar pessoas aí que recebem vencimentos acima do teto constitucional, com acúmulo de pensão, aposentadoria e outros esses benefícios todos. Vamos acompanhar aqui um trechinho para os seus comentários, claro, na sequência, do que disse ontem aqui ao programa o Controlador-Geral da União, o ministro Wagner Rosário. Já tendo praticamente todo o levantamento dentro do pagamento dos servidores públicos federais, porque a base estava toda com a gente, praticamente tudo se paga mais é com decisão judicial, ou seja, já foi levantado, já foi debatido, só que agora nós temos um novo componente. O que é? Nós somamos a essa base inativos e pensionistas militares. Então agora, tanto as Forças Armadas como a gente estão sendo surpreendidas quando se juntam bases diferentes. Se a gente começar a espalhar isso aí também, que é outra preocupação que eu tenho com estados e municípios, talvez esse cara também seja aposentado num estado ou no município lá. Então, assim, o número de dados e o número de casos que a gente pode descobrir conforme a quantidade de bases que você consegue juntar é uma coisa sem escala, né? Assim, uma escala absurda e sem limites, né? Mas eu posso dizer que esse é mais um incremento. Nós estamos juntando pela primeira vez os militares e os servidores públicos federais. Jason, e aí, dá pra gente esperar alguma coisa? Será que depois de escancarar isso, a gente vai ter algum tipo de providência a respeito? Ou vai ser mais um dado que vai ser jogado aí só pra população passar raiva desse gasto todo, hein? Eu acho que a segunda opção, infelizmente, em termos de Brasil, acaba sendo mais realista. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que boa parte desses gastos que nós temos com o pessoal que fogem do teto constitucional,
eles vêm efetivamente de penduricalhos. Isso foi mais uma jabuticaba que o Brasil criou desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é excelente. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem a sua função, ela é isso mesmo, ela cumpre seu papel nesse sentido. Só que aí, quando você tem lá atrás, dizendo que não se pode gastar com pessoal, com salário, começaram a se colocar, que a gente vê inclusive muito mais até no judiciário do que em alguns outros setores, mas aqui a gente vê o auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, eles começam a colocar esses penduricalhos para justificar aumentos de salários que eles não conseguiram. E aí fica a dúvida, fica pelo penduricalho ou fica pelo bruto? E aí isso entra também numa discussão que precisa passar quase por uma questão judicial. E aí tem que passar pelo judiciário. O judiciário é um dos maiores beneficiários desse penduricalhos. Isso é um grande problema e a gente precisa saber como agir com isso. O Brasil precisa precisa fazer mais ou menos como um computador que não está funcionando às vezes. A gente precisa resetar e instalar de novo. Economista Geison Vieira da Infinity, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para a Rádio Bandeirantes. Um bom dia aí e até uma próxima, hein, Geison? Tá aí o Geison Vieira que volta numa próxima oportunidade conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, 9 horas e 36 minutos. Rede